A partir de hoje nós iniciamos, então, o nosso sermão no Evangelho de Mateus, no Evangelho escrito por Mateus. É um evangelho bem marcante e nós iremos ver algumas dessas marcas ao longo da noite de hoje. Iremos poder contemplar algumas das maravilhas que Deus tem para nós, guardada num evangelho tão precioso e que foi tão valorizado e apreciado por toda a igreja ao longo da sua história. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias em Mateus capítulo 1, versículo 1, onde nós iremos então ler o primeiro versículo que abre o Novo Testamento. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então, hoje nós iremos nos concentrar neste versículo, mas em compensação iremos passear por todo o Evangelho de Mateus, tentando então apropriar para nós algumas verdades, algumas lições, alguns ensinos que este Evangelho tão valioso ele tem trazido para a nossa vida, como ele tem então nos impactado. Você percebe que logo de início, o versículo 1, ele começa dizendo: o livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Ele já apresenta o que é que ele pretende fazer. E essa expressão, livro da genealogia, é até uma expressão um tanto quanto ambígua. É uma expressão que pode dar mais de um sentido para a nossa compreensão, para o nosso entendimento. Pode ser entendido por alguns apenas como uma descrição de uma genealogia onde vai apresentar pai, avô e assim então, seguindo aquela análise, fulano que gera cicrano, que gera beltrano, e então vamos nessa sequência. Mas também pode-se tratar de todo o Evangelho, como sendo então uma apresentação de Jesus, da sua origem, da sua geração e das características de onde ele vem. Essa expressão, além desse texto aqui de Mateus 1 e 1, só aparece outras duas vezes na Bíblia. Em Gênesis 2 e 4, quando apresenta o livro de Gênesis, como sendo o livro da genealogia do universo, do mundo, da criação. Então lá apresenta a criação de Deus, trazida através da palavra de Deus, de como Deus foi criando céus, terra e tudo o que há nos céus e na terra. E depois vai aparecer novamente no capítulo 5, versículo 1, para falar da genealogia de Adão, de onde todos nós viemos. Então, é um tanto quanto delicado nós afirmarmos se essa palavrinha genealogia aqui, ou livro da genealogia, está tratando apenas de uma cronologia que antecede o Senhor Jesus Cristo, dando então a sua origem terrena, ou se de fato está apresentando tudo o que diz respeito ao seu ministério aqui na terra. O importante é o que o livro de Mateus apresenta para nós, que é justamente isso, que Jesus, ele é o Cristo, que Jesus, ele é o Messias prometido no Antigo Testamento. A palavra Cristo, ela significa, em grego, para nós no português, é o ungido. É aquele que foi então separado por Deus para uma missão. E essa palavra era muito comum no Antigo Testamento para falar do rei de Israel, o ungido por Deus. Em hebraico seria equivalente a Messias. Então você pode ter o Messias no hebraico, o Cristo no grego ou o ungido em português, como se referindo a um título, como se referindo a uma posição de alguém que foi separado por Deus para governar, para implantar o reino, para dar então continuidade ao trono davídico, à linhagem davídica sobre o povo de Israel. A expectativa do Messias era grande. O Antigo Testamento inteiro apontava para a chegada do Messias. E em Mateus, nós abrimos o Novo Testamento, já no primeiro versículo, Mateus diz: a promessa se cumpre. Eu quero apresentar para vocês Jesus, o Cristo. Jesus, o Messias. Jesus, o prometido no Antigo Testamento, que agora chegou então até nós. E aí,
Este é o Evangelho segundo Mateus. Jesus, o Cristo. Quando nós olhamos para o Evangelho de Mateus, eu particularmente fico encantado com algumas coisas que Mateus apresenta para nós, que Mateus ele traz para nós. E Mateus ele é um evangelho distinto dos outros evangelhos, porque ele é um evangelho que tem uma raiz judaica, mas ele tem os frutos para os gentios. Então ele tem, como diríamos, uma dupla estrutura. É um evangelho tipicamente judaico-cristão. A fundamentação de Mateus, o propósito primordial de Mateus é para os judeus conhecerem que o Cristo chegou, mas ele não se limita apenas aos judeus. Ele se expande para que toda a igreja esteja fundamentada sabendo quem é o Cristo, quem é o Messias, que ele é o rei de Israel, mas não apenas de Israel, porém de todo o mundo, como veremos então a partir da noite de hoje. O evangelho de Mateus, ele é distinto dos demais evangelhos. Nós temos 4 evangelhos no Novo Testamento. Nós temos o evangelho de Mateus, o evangelho de Marcos, o evangelho de Lucas e o evangelho de João. Esses 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, nós chamamos de sinóticos. São 2 palavras gregas, a ideia de mesmo ponto de vista, mesma ótica. Então, Mateus, Marcos e Lucas, eles olham para a vida de Cristo de uma mesma perspectiva, diferente de João. É por isso que você vai encontrar em Mateus, Marcos e Lucas vários eventos sendo repetidos, como pessoas com perspectiva diferente, que apresentam um detalhe diferente, ou omitem uma informação que não está dentro do propósito do seu evangelho, mas eles apresentam quase que uma mesma visão do Cristo, enquanto que João, ele vai numa outra linha. Ao passo que Marcos, ele é um evangelho muito sintético, é um evangelho muito simples e básico e que apresenta de um modo direto. E Lucas é um evangelho muito belo, cheio de requinte, cheio de uma organização, de uma estrutura, de uma poesia estrutural muito grande na própria forma que as parábolas se apresentam e como cada capítulo se relaciona com o outro. Mateus, para mim, é o evangelho mais completo. Porque ele é um evangelho que faz a ponte entre o Antigo e o Novo Testamento. Ele é um evangelho que vai ter um tríplice propósito, como nós veremos agora em diante. 3 coisas em Mateus o distinguem dos demais livros. Primeiro, a proeminência de Mateus. Percebemos logo que Mateus ele é o primeiro livro do Novo Testamento. Isso já chama a nossa atenção. Até porque ele provavelmente não foi o primeiro livro a ser escrito no Novo Testamento. Lembre-se que os livros da Bíblia, eles não estão escritos numa ordem cronológica. O primeiro evangelho a ser escrito é o evangelho de Marcos. A ideia que nós percebemos quando estudamos os evangelhos é que Mateus, ele usa muito da fonte de Marcos, ele de alguma própria estrutura de Marcos, como também Lucas o faz quando pega Marcos como base para fundamentar algumas coisas do seu evangelho. Mas mesmo assim, Mateus, ele é colocado como sendo o primeiro evangelho. Mateus, ele é colocado logo como sendo o primeiro livro do Novo Testamento. E por que isso acontece? Porque Mateus, ele inicia o Novo Testamento. Porque Mateus acaba se tornando quase que o livro mais importante para a igreja primitiva. Essa proeminência, ela não está apenas na posição que ele ocupa no cânon. O Evangelho de Mateus, ele foi o livro menos criticado pela igreja primitiva. Um livro que menos trouxe polêmica para a igreja primitiva. E também o livro mais citado pela igreja em vários escritos, em vários discursos que estão registrados nos séculos 2 e 3. Lembra que a Bíblia termina de ser completa no final do 1º século da era cristã. E nos séculos 2 e 3, nós temos inúmeras citações. Você vai ter citação de Inácio, vai ter citação de vários outros, e a maioria deles cita o Evangelho de Mateus. Normalmente parece que é o que é tomado mais como base, como fundamento e como uma grande autoridade judaica. Ele fala para judeus e para cristãos, mostrando quem é
o Senhor Jesus Cristo. E também a eficácia de Mateus é muito grande. Nós percebemos que Mateus ele vai fazer alguns contrastes dentro do judaísmo e do cristianismo bem interessantes, e esses contrastes eles vão além da cultura. Por exemplo, você percebe que ele começa logo aqui dizendo que Jesus é filho de quem? Filho de Davi. O que é que isso significa, dizer que ele é filho de Davi? Que ele é o rei, que ele é o Messias. Mas você verá no mesmo evangelho de Mateus, pessoas questionando, mas não é esse o filho do carpinteiro? Então ele é filho de Davi, do rei? Ou ele é apenas um carpinteiro? Você vai perceber, por exemplo, a cidade que Jesus nasce. Ele nasce onde? Em Belém, cidade real, a cidade de Davi. Mas ele é tido como alguém de onde? De Nazaré, onde muitos criticam, e pode sair alguma coisa boa de Nazaré. Você percebe que há um grande choque que Mateus intencionalmente ele vai destacar para nós, porque ele quer mostrar Jesus como um rei, mas não como um rei que chega impondo com violência o seu poder, mas um rei de amor, um rei que oferece aos seus súditos alívio para aqueles que estão cansados e sobrecarregados, um rei que oferece o perdão, um rei que acolhe publicanos, um rei que se junta com pecadores para transformar a sua vida. E essa proeminência de Mateus destaca esse livro de qualquer outro livro do Novo Testamento. Além disso, o propósito de Mateus também é muito interessante, porque ele quer falar para os judeus quem é Jesus, ele quer provar para os judeus que Jesus é o Cristo, e por isso a inúmera quantidade de citações do Antigo Testamento no livro de Mateus, mas ele ao mesmo tempo quer fundamentar para a igreja quem é Jesus, ele quer fazer com que a igreja conheça Jesus Cristo, saiba como lidar com questões até de disciplina ou algumas outras áreas. Ele vai mostrar por que a igreja precisa. Quando Mateus escreve, entre as décadas de 50 e 60, a igreja já está bem desenvolvida, e Mateus quer que a igreja então comece a entender melhor a origem do Senhor Jesus, quem ele é, o que ele veio fazer, como foi a sua obra e qual o relacionamento então que ele tinha com Israel, para que a igreja não se perca nessas informações. E por último, consideramos também no propósito de Mateus, muito importante, é a preocupação a partir do exemplo, do ensino e da ordem de Jesus de buscarmos os perdidos. Tanto que o evangelho de Mateus termina dessa forma, com o ide. Jesus diz, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, Mateus 28, de 18 a 20, ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então nós percebemos que o evangelho de Mateus, ele tem um propósito de mostrar para os judeus que Jesus é o Cristo, fundamentar a igreja no que ela deve crer e, ao mesmo tempo, despertar a igreja para buscar os perdidos. E outra coisa também que devemos considerar de um modo bem interessante é o pensamento de Mateus, que é o que faremos hoje à noite, passando por todos os 28 capítulos de Mateus, se Deus assim nos permitir. O pensamento de Mateus, ele está dividido, na minha humilde visão, em 7 tópicos diferentes. Ele coloca uma estrutura com 7 pontos principais no seu livro, e tudo isso tem como objetivo trazer uma única mensagem. Em tudo que Mateus escreve, a mensagem é simples, a mensagem é única. Jesus é o Cristo. Jesus é o Messias. Ele é o Rei prometido. Ele é o cumprimento das promessas do Antigo Testamento. E ele vai então provar que Jesus é o Cristo, mostrando quem Jesus é. Então, primeiro ele começa mostrando a pessoa do Senhor Jesus. Ele mostra a pessoa, capítulos 1, 2, 3 e 4. No capítulo 1, logo no início, versículos de 1 a 17, nós temos a genealogia de Jesus. A genealogia que começa com Abraão, passa por Davi e chega até José. E quando chega em José, ele diz que José era quem? Versículo 16. José, marido de Maria,
da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Ele não diz que José é o pai de Jesus. Ele diz que José é o marido da mãe de Jesus. Ou seja, José é o pai não biológico, mas é o pai legal de Jesus. E José é da linhagem de Davi. Logo, da linhagem de Davi. Logo, Jesus tem uma linhagem real que vai até Davi. Nós observamos o nascimento do Senhor Jesus, um nascimento sobrenatural. A partir do versículo 18, nós percebemos que quando Maria estava grávida, chega para José para dizer que está grávida, sendo que ela ainda não casou com José. E aí José, ele recusa a receber Maria como esposa, porque ele acha que ela o traiu, que ela engravidou de um outro homem. Ele estava tentando ver como iria fazer então esse divórcio, porque o noivado, o pré-casamento já precisava de uma espécie de divórcio, e ele estava vendo como iria fazer isso de um modo que não fosse público, para que ela não fosse apedrejada. E neste ínterim, então, aparece num sonho um anjo para José e diz o quê? Não temas receber Maria como tua esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. E aí Mateus começa mostrando a que ele veio. Versículos 22 e 23. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que fora dito pelo Senhor, por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Ele está citando Isaías 7 e 14, para nos mostrar que o nascimento de Jesus, desta forma, teve um propósito. E o propósito foi mostrar que era um cumprimento do Antigo Testamento. Ele vai continuar, depois de mostrar isso, falando do batismo do Senhor Jesus. Vai falar, isso no capítulo 3. Ele vai falar da tentação do Senhor Jesus, no capítulo 4. Ele vai trazer para a nossa mente que Jesus ele teve uma ascendência, que Jesus então ele vai se preparando para o ministério. E ele termina o capítulo 4, depois de apresentar a pessoa de Jesus, às portas de iniciar o seu ministério. Termina começando a chamar alguns discípulos. Termina o capítulo 4 mostrando que a pessoa dele era uma pessoa acolhida por alguns que temiam a Deus e zelavam pelo Antigo Testamento e queriam que as promessas fossem cumpridas. Esses não pensam duas vezes e já iniciam então a acompanhar Jesus. Além de ter uma pessoa divina, uma pessoa como o Cristo, Mateus ele vai mostrar que a pregação do Senhor Jesus é uma pregação que comprova que ele é o Cristo. Capítulos de 5 a 7 demonstram isso, nós conhecemos bem, conhecido como Sermão do Monte, um texto muito belo, um texto que chama a nossa atenção. Versículos de 1 a 12, até parece que ele está valorizando o que a sociedade desvaloriza. Ele vai dizer no versículo 3, que bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que choram, no versículo 4, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Parece que são pessoas que a sociedade não dava muito valor, pessoas que a sociedade não olhava com olhos tão altivos, porque eles olhavam para poderosos, pessoas que impõem respeito, pessoas que impõem autoridade, e não pessoas que são mansas, que são pobres de espírito, que são humildes, pessoas que estão para servir. E Jesus coloca que esses são bem-aventurados, porque a recompensa deles não é nesta vida. A recompensa se dá numa vida por vir. É isso que ele apresenta na sua pregação. Ele continua, versículos de 13 a 16, destacando qual é o propósito do seu povo, qual é o propósito da sua criação. E ele nos compara a duas coisas. Diz que nós somos o quê? O sal da terra e a luz do mundo. E Mateus, então, ele registra esse sermão do monte, destacando
que nós temos uma tarefa tão grande e tão importante, versículo 16, que as nossas boas obras devem brilhar como uma candeia, para que as pessoas vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. E a pregação do Senhor Jesus, ela continua, ela vai se destacando aqui, focando no Antigo Testamento. Ele vai dizer no versículo 17, olha, não pensem, ainda no capítulo 5, que eu vim para revogar a lei aos profetas. Eu não vim para revogar, eu não vim para suspender, pelo contrário, eu vim foi para cumprir, e eu garanto que não vai passar nenhum i, nem um tio da lei, até que tudo se cumpra. Mas ele vai trabalhar com a interpretação errada que eles têm sobre ira, sobre adultério, sobre divórcio, sobre juramentos, sobre vingança, sobre inimigos. Ele vai tratar tudo isso dizendo, vocês estão olhando para os homens, enquanto deveriam estar olhando para Deus. E ele inicia o capítulo 6 dizendo, o seu propósito deve estar buscando recompensas eternas. Quando você der esmola, o que ele diz? Não seja para que os homens vejam e aplaudam. Versículos 3 e 4. Ao dar esmola, que a sua mão esquerda ignore o que a mão direita está fazendo, para que a sua esmola fique em secreto, e o seu pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. Na questão da oração, a mesma coisa. Não ir para as praças, para as ruas, orar para que o povo veja. Não. Orem em secreto, para que o Pai que vem em secreto ouça e atenda às orações. A respeito do jejum, a mesma coisa. Não está aparentando que está jejuando, para todo mundo ficar percebendo, não. Faça para o seu Pai que vem em secreto, e o Pai que vem em secreto lhe recompensará. Onde você está guardando tesouros? A partir do versículo 19, então, ele começa a mostrar o que é o verdadeiro tesouro. O tesouro aqui é vulnerável, é passageiro. As traças comem, a ferrugem corrói, os ladrões roubam. Mas quando nós ajuntamos tesouros no céu, nada tira esse tesouro de nós. Nada é capaz de nos tirar. E ele vai dizer no versículo 22, que os nossos olhos são a lâmpada do corpo. Então, para onde nós estivermos olhando, o que chama a atenção dos nossos olhos, vai determinar se o nosso corpo está em luz ou está em trevas. Se o que atrai os nossos olhos, se o que nos deixa vidrados e contentes são tesouros desta vida, então aqui está o nosso coração. Mas se o nosso coração estiver no céu, então nós teremos uma grande recompensa. E ele vai dizer que não se pode servir a dois senhores. Não tem como. Ou você se dedica a Deus ou às riquezas. Ou você obedece a Deus e sofre o dano, sofre o prejuízo por causa da sua fé, da sua convicção. Ou você se dedica em ganhar dinheiro, pagar suas contas, ter isso aqui e ter aquilo outro e sacrificar a consciência. Não tem como você viver em função de duas coisas. E ele vai dizer que se a gente se preocupa, é porque nós não entendemos o que é o Evangelho. Porque os gentios é que se preocupam com comida, bebida e roupas. Mas nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a justiça de Deus. E essas coisas supérfluas, e para ele coisas supérfluas, é comida, bebida e roupa, serão acrescentadas. Então imagina se para Jesus, comida, bebida e roupa não são a nossa prioridade, o que será que nós temos colocado como sendo prioridade? O que será que nós temos visto como aquilo que ocupa o nosso coração, que ocupa então a nossa vida? A partir do capítulo 7, o Senhor Jesus ele muda o tom e ele começa a falar sobre coerência, contraste e consequências que nós devemos considerar. Ele diz que nós temos que ser coerentes. Se estamos julgando os outros, nós devemos estar procurando fazer aquilo que nós julgamos ser certo. Se nós estamos condenando os outros, nós devemos evitar praticar aquilo que nós estamos condenando nos outros. O nome disso é coerência. Tirar a trave do olho para poder ver o argueiro no olho do irmão. Depois ele fala de dois caminhos que existem. Um caminho estreito, que são poucos que entram, e um caminho
largo, que são muitos que entram ali e seguem naquele caminho. O contraste entre os que seguem para a vida e os que seguem para a perdição. Tanto que ele vai falar das consequências, que nem todos aqueles que dizem, Senhor, mas em teu nome fizemos isso, em teu nome fizemos aquilo outro, vão herdar o reino de Deus. Não, aqueles que ouvem a palavra dele, amam ao Senhor Jesus e o têm como Senhor, é que terão a vida eterna. E aí, ele termina o Sermão do Monte com uma história bem interessante. Ele diz que todo aquele que ouve as palavras e as pratica, é como o homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força, mas a casa ficou estável, porque ela estava na rocha. Mas aquele que ouve as palavras, mas não liga, não coloca em prática, só escuta, mas não faz diferença no dia a dia, é como alguém que construiu a casa na areia. Fez a casa, ficou bonitinha, mas aí vem a chuva, sobe o rio, e a casa então cai, e é grande a sua ruína. E eu quero só abrir um parênteses no versículo 28. O versículo 28, ele chama a nossa atenção para uma coisinha que vai se repetir muito no Evangelho de Mateus. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, grave essa frase, porque ela vai se repetir. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras. Alguns entendem que Mateus ele é dividido como o Pentateuco, em 5 blocos. Tem a introdução e tem 5 discursos de Jesus, e sempre depois do discurso, 5 vezes aparece essa expressão, quando Jesus acabou de proferir estas palavras. Mas eu queria destacar essa primeira, focando na pregação de Jesus. Qual a reação das pessoas? Versículo 29. Final do 28 e 29. As multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, por quê? Porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. A pregação de Jesus manifestava que ele é o Cristo. Manifestava que ele veio ao mundo diferente dos fariseus, dos escribas e de outros profetas, porque ele falava com a autoridade própria. Ele não falava baseado numa autoridade, ele não dizia, mas o profeta falou isso, mas o profeta falou. Pelo contrário, ele dizia, ouviste o que foi dito, eu, porém, vos digo. Ele assumia a autoridade na pregação que ele então proferia, o que manifestava que ele é o Cristo. E Mateus então registra e coloca isso para que nós entendamos. Em terceiro lugar, nós temos aí uma pequena parte do Evangelho de Mateus, capítulos 8 e 9, destacando o poder de Jesus, que é o poder do Cristo. E ele vai mostrar esse poder através de curas, através de milagres, através de feitos sobrenaturais. Por exemplo, os versículos de 1 a 4 falam de Jesus curando um contaminado, um leproso, que era então alguém desprezível pela sociedade. E Jesus cura aquele leproso, simplesmente estendendo a mão, tocando nele, e ele fica limpo. Mas depois nós temos uma cura diferente. Chega um centurião para o Senhor Jesus, quando ele estava em Cafarnaum, e o centurião diz, Senhor, versículo 6, eu tenho um servo lá na minha casa que está paralítico lá de cama, sofrendo horrivelmente. E Jesus diz, tudo bem, então eu vou para curá-lo. E ele diz, não, Senhor, não, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Eu só preciso que o Senhor faça o quê? Mande um recado. E só o Senhor mandando um recado por mim, eu tenho certeza que quando eu chegar lá ele está curado. Isso é uma grande fé. E o Senhor Jesus o cura à distância. É interessante o contraste. Um leproso, que era considerado imundo, Jesus toca nele. Um servo do centurião, Jesus manda só um recado e ele é curado. O capítulo 8 continua. Jesus cura, versículos 14 e 15, a sogra de Pedro. Alguns até brincam com isso, dizendo que foi por isso que Pedro negou a Cristo, que não tem nenhuma coisa a ver com a outra. E nós percebemos que ao curar a sogra de Pedro, nós também percebemos que Pedro ele era o quê? Casado. Então não tem essa ideia de celibato para aqueles que são líderes dentro do povo de Deus.
ele fez muitas outras curas, expulsou espíritos imundos, curou doentes, versículos 16 e 17. Ele ainda acalma uma tempestade, versículos de 23 a 27. Então, os seus discípulos ficam ali, todo mundo atônico. Quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Ele cura 2 endemoniados gadarenos. Ele chega lá e então aqueles homens saem ao encontro e ele cura aqueles homens. Ele depois cura um paralítico lá em Cafarnaum e ele vai realizando algumas curas, alguns milagres, alguns sinais. Ainda tem o chefe da sinagoga, aquela mulher enferma, já com 12 anos do fluxo, que aparece no meio. Isso a gente vai ver detalhadamente nos nossos sermões. Depois ele cura 2 cegos, ainda um mudo que era endemoniado, e então o demônio deixava aquele rapaz sem condições de falar. E enfim, Jesus ele andava por todos os lugares, curando enfermos, pregando o evangelho do reino e fazendo com que as pessoas não só ouvissem o evangelho, mas vissem o evangelho na prática através de milagres e sinais que comprovavam então o seu poder, o poder do Cristo, o poder do Filho de Deus. E aí, nós chegamos na maior parte do evangelho de Mateus, que é a pedagogia de Jesus. Como é então a pedagogia do Cristo? Como é então que ele ensina? Em primeiro momento, nós temos o Senhor Jesus, inicia o capítulo 10, ele chama, dentre uma multidão de discípulos, ele chama 12. E dos 12 discípulos que ele chamou, versículo 2, ele então os constitui como apóstolos. E eles são Simão, chamado Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Então, nós temos a lista dos 12 apóstolos. E o Senhor Jesus, então, a partir do versículo 5, dá uma instrução aos apóstolos de como eles devem ensinar, como eles devem se comportar, o que eles devem fazer quando chegar numa cidade, quando chegar numa aldeia. Mas depois, ele então começa a apresentar alguns sinais para que as próprias pessoas possam ver o que ele está fazendo, possam enxergar quem ele é. E a pedagogia dele não é uma pedagogia simplesmente de paz. Versículo 34 diz o quê? Não pensem que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria casa. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, achá-la. Então nós temos aqui o Senhor Jesus, ele deixando claro que não é uma paz neste mundo que ele está oferecendo. Não é resolver os problemas aqui para nós, mas é trazer um grande consolo do que virá depois desta vida. Mas que nesta vida, quem o seguir não tem muito conforto e tranquilidade, não. Pelo contrário, começa com inimigos, com contendas, com incompreensão dentro da sua própria casa. Os inimigos do homem começam dentro da sua casa. E depois que ele dá as instruções, capítulo 11, versículo 1, e os discípulos então saem para pregar, o próprio Jesus começa a pregar e ensinar nas cidades. E ele começa a pregar, ele começa a fazer vários milagres, ele prega de um modo direto, de um modo claro, de um modo objetivo, até que no capítulo 12, depois dele ter curado um endemoniado, ele é acusado pelos fariseus de estar curando aquele endemoniado pelo poder de quem? Versículo 24, 12 e 24 de Mateus. Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expulsa demônios, senão pelo poder de Beelzebu,
o maioral dos demônios. Eles atribuem as obras que Jesus está fazendo pelo poder do Espírito Santo a obras realizadas por demônios. E a partir de então, Jesus para de ensinar de um modo claro e direto. E ele passa a ensinar então através de parábolas. E por que Jesus ensina por parábolas? É para a história ficar mais bonita? É para ficar mais fácil de entender? Não, é justamente o contrário. Ele passa a ensinar por parábolas para que as pessoas, vendo, não vejam, e ouvindo, não ouçam nem entendam. A parábola é porque ele foi rejeitado pelas multidões, pelos fariseus. E ele então agora começa a falar por enigmas. E depois os apóstolos, os discípulos mais íntimos, quando o procuram, ele explica para eles o que aquela parábola queria dizer. Mas as grandes multidões ficam achando bonita a história. Olha, aquelas histórias são legais. Negócio, um grão de mostarda, uma rede com muitos peixes, um tesouro no campo, isso é bonito. Eu não entendi muito o que queria dizer não, mas achei bonito. Então começa a ficar uma pregação enigmática, porque ele vai pregar para que apenas aqueles que querem ouvir, cujo coração foi quebrantado pelo Espírito Santo, sejam capazes então de entender o Evangelho. Você vai ter então capítulos 13 e 14, trazendo aí algumas parábolas. E no capítulo 14 até o capítulo 17, de um modo especial, nós temos Jesus ensinando por meio de sinais. A pedagogia dele muda. Primeiro ele ensinou de um modo direto, depois através de parábolas, e agora ele vai ensinar muito mais por sinais. Ele ensina através da multiplicação de pães e de peixes, depois ele anda por cima do mar. E o que é que os discípulos aprendem quando veem isso? Versículo 33 do capítulo 14. Os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, o Senhor é o Filho de Deus. Ele começa a ensinar quem ele é, não apenas por palavras, mas ele começa a ensinar através de ações, através de sinais que comprovam quem ele é e o que ele veio então fazer aqui. Ele vai curar vários enfermos, ele vai multiplicar novamente pães e peixes no final do capítulo 16. Eles pedem um sinal no capítulo 16, mas ele diz que não vai dar nenhum sinal. E o capítulo 16, nós temos um momento bem marcante no Evangelho de Mateus, que é onde o Senhor Jesus, ele anuncia que haverá uma comunidade chamada igreja, que será fundamentada sobre ele mesmo. Ele pergunta, em meio a tudo isso, para os discípulos, quem as pessoas estão achando que ele é. E os discípulos dizem: olha, uns dizem que o Senhor é João Batista, um profeta, Elias, não sei o quê. E vocês, quem vocês dizem que eu sou? Pedro então diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus registra exatamente a frase de Pedro, porque é justamente esse o tema dele. Isso disse muito bem Simão Bar-Jonas, ou Simão, filho de Jonas. Porque isso não foi carne nem sangue que revelou para você, mas foi o meu Pai. E eu digo que você é Pedro, uma pedra pequena. Mas sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E ele então continua. Ele fala da sua morte, da sua ressurreição. Pedro diz: não, Senhor, não, isso não vai acontecer não. E Cristo diz: arreda, Satanás, você é para mim uma pedra de tropeço. E no capítulo 17, então, nós temos um sinal magnífico, através do qual o Senhor Jesus ensina para os seus discípulos, que é através da transfiguração, onde Moisés e Elias aparecem e conversam com ele. E o final, então, capítulos de 18 até 20, 16, o Senhor ensina, mas o tema da sua pedagogia aqui é mais sobre graça e perdão. Ele vai focar na graça de Deus que nos alcançou e nos perdoou, e como nós devemos, alcançados pela graça, nos sentirmos perdoados e compartilhar esse perdão com outros. Ele vai comparar o reino de Deus a crianças, ele vai falar de ovelhas desgarradas,
Ele vai falar de como, versículo 15 em diante, tratar um irmão que nos ofende, chamar o irmão, confrontar, se ele se arrepender, recebê-lo de volta, se não, chama mais 2, se não, leva para a igreja, mas o foco é tentar a reconciliação. Ele então conta uma parábola, a partir do versículo 21 do capítulo 18, de um servo que não queria perdoar, ele tinha uma fortuna grande, pediu perdão, o rei perdoou, mas ele tinha um que devia uma mixaria e ele não perdoou, e ele vai então dizer que isso não faz sentido para quem foi perdoado por Deus de tantos pecados, se recusar a perdoar alguém por alguns pecados que sofreu daquela pessoa, ficar guardando aquele rancor, aquele ressentimento. Depois ele fala da questão do divórcio, que o divórcio é resultado da dureza de coração, mas que não é para isso acontecer. O padrão de Deus é que haja graça no casamento, é que haja reconciliação no casamento. Ele vai falar novamente através de crianças, mostrando que é importante para ele as crianças e que os pequeninos, então, devem ir para o reino de Deus e não devem ser embaraçados ou impedidos. Ele mostra, através de um jovem que tinha muitas riquezas, como é difícil alguém que se apega ao dinheiro, se apega às coisas desta vida, entrar então no reino dos céus. E ainda no capítulo 19, eu queria chamar a atenção, como é tão dirigido para os judeus, que algumas coisas são inevitáveis. Versículo 28, ele diz assim: em verdade vos digo, que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da glória, vocês que me seguiram, também se assentarão em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Aqui nós temos, a partir do versículo 17, uma nova etapa no livro de Mateus. Nós temos aqui um novo momento, a partir do capítulo 20, versículo 17, que vai se iniciar, que são as predições. Você percebe que no finalzinho do capítulo 19, ele já deu o indício de alguma... Olha, vai ter um tempo em que vocês vão reinar sobre Israel, que quando vier na glória... Mas aí chega no capítulo 20, versículo 17, ele inicia então uma nova etapa, onde ele faz várias predições. Primeiro ele prediz sua morte e ressurreição, depois ele vai predizer a glória que ele tem a partir da entrada triunfal. Ele até diz que onde eles iriam encontrar o jumento, como aconteceria, e tudo isso então vai acontecendo. Depois, capítulo 21, versículos de 18 a 22, ele prediz então, através de uma figueira que tudo secou ali, ele não tinha fruto, ele depois vai secar e vai acontecer isso. E a figueira ele usa como símbolo para falar de Israel, e novamente versículos de 26 a 43, ele vai tratar de Israel. A gente olha como ele vai colocar, por exemplo, versículo 32 do capítulo 21, ele diz: porque João veio até vocês no caminho da justiça, e vocês não acreditaram nele. No entanto, os publicanos e as prostitutas acreditaram. Vocês, porém, mesmo vendo isso, não se arrependeram depois para acreditar nele. Ele vai então contar uma parábola para mostrar como é grande a dureza do coração. E ele vai dizer que, versículo 43, o reino seria tirado deles e entregue a um outro povo, para que o povo produzisse frutos. Então ele faz várias predições, ele começa a anunciar várias coisas que hão de acontecer. E aí no capítulo 22 nós temos aquela festa de casamento, uma parábola em que o Senhor Jesus fala, comparando então a uma boda. Nós temos nos capítulos 24 e 25, aquelas parábolas do sermão escatológico bem conhecidas, do sermão profético do que vai acontecer no final dos tempos, aí tratando do princípio das dores, da destruição do templo, da grande tribulação, da vinda do Filho do Homem, e tudo isso novamente ele volta para a parábola da figueira. E no capítulo 25 ele trata com a parábola das 10 virgens, a parábola dos talentos, e ele finaliza então falando do grande julgamento, quando o Filho do Homem vier na sua majestade, todos os seus anjos com ele, então ele se assentará no trono da sua glória. Versículo 32, todas as nações serão reunidas na sua presença,
E ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à esquerda. Chega então o reino de Deus. É isso que ele está anunciando, é isso que ele está predizendo que vai acontecer. E assim termina o capítulo 25. Parece que o capítulo vai levar numa direção. Só que aí o capítulo 26 começa com outra direção. Começa então com a predição do Senhor Jesus, mas agora já é o fim que está chegando. E lembram do que eu pedi para vocês gravarem com atenção no começo? Olha o capítulo 26, versículo 1. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras. Então, essa é uma expressão que se repete em 7:28, 11:1, 13:53, 19:1 e aqui em 26:1. Ele começa a alertar os seus discípulos de que termina as palavras, então Mateus diz, olha o que vem em seguida. O discurso parece que é o centro do evangelho de Mateus. E ele diz, vocês sabem, versículo 2 do capítulo 26, que daqui a 2 dias será celebrada a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então, os principais sacerdotes, os anciãos do povo, se reuniram no palácio do sumo sacerdote, chamado Caifás, e deliberaram prender Jesus, a traição e matá-lo. Então, enquanto ele está anunciando o que vai acontecer, simultaneamente eles já estão tramando como isso vai acontecer. E nós iniciamos aqui um novo momento, uma nova fase, que é a paixão de Cristo. Quando nós falamos de paixão, não é apenas aquele desejo amoroso de um rapaz pela moça ou vice-versa. Paixão significa sofrimento, que é também consequência de um amor não correspondido, da distância que está entre um casal apaixonado e tantas outras coisas. Quando se fala da paixão de Cristo, é o sofrimento, tudo que ele padeceu, que culminou com a sua morte, para pagar pelos nossos pecados. Isso foi anunciado aqui, ele já havia dito em algumas outras vezes que aconteceria. Começa então toda essa trama, e vai passando pelo pacto, os discípulos preparam a Páscoa, ele avisa do traidor, Pedro então é avisado que vai negá-lo, Jesus chega no Getsêmani, ele está orando angustiado, ali já é realmente um sofrimento grande, versículos de 36 em diante, ele é preso no capítulo 47, depois ele está diante do Sinédrio, a partir do versículo 57, Pedro vai negá-lo, no final do capítulo 26, ele vai ser entregue a Pilatos, Judas morre, Cristo então vai ser condenado à morte, os soldados zombando dele, e ele então vai ser crucificado. A partir do versículo 32 do capítulo 27, Jesus é levado para a crucificação. A morte de Jesus é um momento que Mateus dá um destaque grande. A partir do meio-dia, versículo 45, houve trevas sobre toda a terra até as 3 da tarde. Por volta das 3 da tarde, Jesus clama em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Ele está citando o Salmo 22, que nós estudamos na EBEC aqui no sábado passado. Ele está citando aquele momento em que o próprio pai vira o rosto para não contemplar o filho, porque ele estava carregando os pecados da humanidade sobre ele. Mas quando Cristo morre, versículo 51, o véu do santuário, o véu do templo, que separava o santuário do Santo dos Santos, ele é rasgado e é de alto a baixo, demonstrando que a separação entre Deus e os homens, ela foi rompida, e Cristo abriu uma porta que dá acesso do homem a Deus. Isso foi marcado no versículo 52 por túmulos que se abriram e pessoas ressuscitaram, saíram dos túmulos e depois da ressurreição de Cristo apareceram na cidade juntamente com Cristo. Interessante, tudo que a morte de Cristo trouxe. Mas o Evangelho de Mateus não termina com a tragédia. O Evangelho de Mateus termina mostrando que Jesus é o Cristo também por causa da sua primazia. Mesmo ele sendo o servo sofredor de Isaías, o Cristo era aquele que iria ser traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. Mas o capítulo 28 apresenta Jesus como sendo aquele que ressuscita. As mulheres vão, no primeiro dia da semana, ver o túmulo de Jesus
e quando chegam lá, o túmulo está vazio. Não há mais ninguém no túmulo, porque Jesus já ressuscitou. Há um desespero muito grande por parte dos líderes judaicos, querendo tentar dar um jeito de esconder a ressurreição de Cristo, mas eles não conseguem. O Senhor Jesus, então, passa a conviver por vários dias entre eles, por mais de mês convivendo com eles. E ele deixa uma grande comissão. Versículos de 18 em diante, o Evangelho de Mateus termina assim. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Evangelho termina com uma promessa de que Jesus estaria com eles até o final, mas com uma ordem, que eles deveriam ir pelo mundo, pregar o Evangelho, anunciar, buscar os perdidos. A primazia de Jesus na ressurreição, ele vence a morte, ele ressuscita. Preguem esta ressurreição, anunciem que ele é o Cristo e que quem o segue não vai ficar na morte, mas vai ter a vida eterna. Este é o âmago do Evangelho de Mateus. E só para concluirmos com uma questão interessante, quem é Mateus? Como é que nós sabemos que esse Evangelho é de Mateus? Se em nenhum momento no Evangelho, mesmo que tenhamos passado rapidamente por todo ele, em nenhum momento nós vimos ele se identificando como autor do Evangelho. Como nós sabemos que o Evangelho é de Mateus? E quem é esse Mateus? Apesar de não se identificar ao longo de todo o livro, a igreja primitiva chamava esse Evangelho o Evangelho de Mateus. Era um Evangelho muito citado. E quando iam citar esse livro, diziam o livro de Mateus. Ninguém tinha dúvida de quem era o autor. Todos já destacavam. Tanto que muitos manuscritos da igreja primitiva, que são cópias, vai fazendo a cópia do livro, passando de um para outro, que ninguém tinha Bíblia como nós temos hoje. Então, muitas cópias, no título tinha Evangelho de Mateus. Já estava bem claro que toda a igreja reconhecia a autoria do Evangelho como sendo do próprio Mateus. E quem seria esse Mateus? Quem seria este homem? Mateus, o sobrenome dele é Levi. Lá em Marcos 2:14, ele é apresentado. Mas também aqui, no versículo 19 do capítulo 9, ele é apresentado como um coletor de impostos, como um publicano. E também em João 10:3 e em Atos 1:13, ele é apresentado como um dos 12 apóstolos do Senhor Jesus. Este é o Mateus, o Evangelho, que o Senhor Jesus trouxe para que nós soubéssemos que ele é o Cristo. Enquanto que em Marcos, a ênfase é que Jesus é o servo sofredor, o sacrifício perfeito. Enquanto que em Lucas, a mensagem é imperfeita. Em Mateus, Jesus é o Cristo, é o Rei perfeito, que veio para salvar o mundo, mas veio para que o povo dele, Israel, pudesse ter o seu reino restaurado. E as promessas do Antigo Testamento, através de Jesus, fossem cumpridas. Resumindo todo o Evangelho em uma frase: Jesus é o Cristo. Ele é o ungido, ele é o Messias. E todo o Evangelho comprova isso. Mostrando a sua pessoa, mostrando a sua pregação, mostrando o seu poder, mostrando a sua pedagogia, mostrando as suas predições, mostrando a sua paixão, mas mostrando também, acima de tudo, a sua primazia sobre a morte e a sua autoridade para ensiná-la que o reino é compartilhado não só a Israel, mas por todas as nações do mundo, para que todos possam ter a vida eterna em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe e a partir dos outros domingos estaremos então conhecendo de um modo mais detalhado o Evangelho de Mateus. Hoje foi bem superficial, hoje nós
praticamente só folheamos. Foi aí quase que uma correria contra o tempo para podermos passar por todos os 28 capítulos. Próximo domingo a gente vai respirar com mais calma, vamos nos concentrar em trechos menores e certamente poderemos nos aprofundar de um modo mais detalhado em cada parte do Evangelho. Jesus, ele é o Cristo, o Filho de Deus, o Rei dos Judeus e o nosso Salvador. Amém?